O técnico Paulo Pezzolano pediu um reforço. O Inter prepara uma oferta para trazê-lo ao estádio Beira-Rio. Quero falar sobre um dinheiro inesperado que está entrando nos cofres do clube e as novidades sobre uma homenagem mais do que merecida que deve acontecer ainda nesta temporada. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Inter, então já chega, deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal. Falei pela manhã, né, que precisava dos inscritos, uma galera se inscreveu, então meu muito obrigado, e agora faltam só 189 pra gente bater a nossa meta, né, de 131 mil inscritos e seguimos por mais. Então te inscreve aí no canal que vai me ajudar demais a seguir crescendo aqui no YouTube, tá bom? Vamos começar falando, gente, sobre uma proposta formal que o Inter deve fazer ainda nesta semana por uma tentativa de reforço, que é um pedido pessoal do técnico Paulo Pezzolano, um jogador que ele admira muito, um jogador, né, que ele viu surgir ainda no Montevideo Wanderers, depois nas seleções de base do Uruguai. Eu estou tratando aqui do volante César Araújo, jogador de 24 anos e que está livre no mercado desde que optou por não renovar o seu contrato com o Orlando City dos Estados Unidos, que inclusive veio aqui no estádio Beira-Rio e levou o Luiz Otávio para ser a reposição deste jogador, né? Para quem não conhece, o Araújo é um jogador, né, de primeira função do meio-campo, pode jogar um pouquinho mais adiantado, tem uma ótima saída de bola, né, uma boa envergadura, jogador, né, que começou muito cedo, como eu disse, no Montevideo Wanderers, logo passou, né, pela seleção de base do Uruguai, seleção sub-20, o que levou ele a ir até os Estados Unidos, e como estava jogando por lá, né, acabou não sendo chamado muitas vezes para a seleção principal. Mas é um jogador de muito potencial, de uma boa idade, 24 anos, e que é uma alternativa de mercado, visto que está livre. Esta informação da proposta do Inter, ela veio inicialmente lá da imprensa do Uruguai. Por que eu estou dizendo isso? Porque o César Araújo teria dado a palavra ao Nacional para que, caso não chegasse nenhuma oferta do exterior, e isso vale, né, para o futebol brasileiro, é tratado como exterior aí para o futebol uruguaio, ele fecharia com o Nacional ao final da janela. Como o Inter está entrando na briga, né, o Nacional já entende que daqui a pouco não vai poder contar com esse jogador para a próxima temporada. Então, assim, é um jogador que o Inter quer, é um jogador que o Pezzolano quer e o Inter deve fazer um esforço para contratá-lo. Qual é a situação? Vai ter que acertar salário e luvas de contrato para diluir no tempo, né, que ele ficar aqui no estádio Beira-Rio. Como é um jogador novo, né, o contrato pode ser até longo, pode ser um contrato de 4, 5 anos, que ainda ele teria menos de 30 anos quando estivesse aqui no estádio Beira-Rio. Então, assim, vamos acompanhar, mas é um nome, né, que se encaixa no perfil pedido pelo treinador colorado e também, né, é um nome que o Inter entende, né, como um potencial jogador e um potencial ativo também de mercado. A gente está vendo as movimentações do Inter e, para mim, todas elas são muito claras. Ou são jogadores nesse perfil, e a gente pode citar o Araújo, mas também pode citar o Agustinho Albarracín, que o Inter ainda segue tentando lá do Boston River, ou seja, jogadores de idade menor, com potencial de revenda e que tenham, né, essa gana de jogar e vestir a camisa do Internacional. Ou jogadores que já tiveram um grande momento e que estão em baixa nos seus clubes. Caso, por exemplo, do Félix Torres, que pode estar pintando aí como reforço do Inter nessa temporada. Então vamos ficar de olho, é o que eu digo para vocês, e já quero também saber o que vocês pensam sobre esse jogador que pode estar pintando aí como um reforço para 2026. Aliás, falando em vestir a camisa do Inter, você pode vesti-la também, lá na Inter Store Beira-Rio, garantir o seu manto novo, tem as novas peças de treino, coleção de viagem, calções, calças, tudo você encontra na Inter Store Beira-Rio, que está aberta todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde. Se você não tem a condição de ir no Beira-Rio, por exemplo, no final de semana, no jogo contra o Novo Hamburgo, estreia Colorado no Campeonato Gaúcho, a Inter Store vai até você. Eles enviam para todo o Brasil através do link que eu estou deixando na descrição desse conteúdo aqui, tá bom? Vamos falar sobre uma novidade que eu considero muito justa, tá? E eu espero que o Inter não durma no ponto e faça, né, de uma vez por todas essa homenagem para Abel Carlos da Silva Braga. Hoje o nosso diretor técnico, mas ano passado o técnico que evitou o rebaixamento do Internacional e para mim, né, foi quase que um milagre por tudo que aconteceu, mas ele conseguiu, né? E vamos lá, né? Não é só sobre
o fato de ter escapado do rebaixamento. É também porque ele é um campeão da Libertadores, primeira Libertadores pelo Inter, campeão do mundo, campeão da Dubai Cup, Grenal do século, campeão gaúcho, né, o técnico que mais vezes treinou o Internacional na história. Então, né, não tem como a gente não homenagear, né, um dos maiores ídolos da história do Inter. E desde o ano passado, muito tem se pedido, né, uma estátua para o Abel. E o Inter está avançando nesta possibilidade e deve acontecer ainda no primeiro semestre, tá? Essa promessa foi feita pelo Barcelos logo após o jogo contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro. E agora, tá? Esta função está com o departamento de marketing do Inter, que agiliza, né, alguns contatos e parcerias, né, que devem acontecer. Inclusive, né, um dos parceiros do Inter, logo após terminado o jogo, falou, né, que faria e bancaria esta estátua, né? O monumento deve ser instalado no pátio do estádio Beira-Rio e está em estudo se vai ser próximo à estátua do Fernandão, ali próximo ao Portão 7, ou se vai ser do outro lado, lá perto do Gigantinho, ali na outra loja da Interstore, ali pertinho da Bandeira, do Gigantinho, naquela área por ali, tá? Então, existem essas possibilidades mais fortes e a gente, né, vai ter essa homenagem certamente, né, um ponto turístico, né, daí do Beira-Rio, de Porto Alegre, para um cara que faz por merecer, obviamente, toda essa idolatria, né, que tem por parte do torcedor colorado. Tá bem? Pra gente fechar, quero falar sobre uma grana inesperada que está entrando nos cofres do Inter. Afinal, né, o Rodrigo Dourado, volante de 31 anos, cria do celeiro de Ases, foi anunciado pelo América do México como novo reforço para essa temporada. O América do México, que curiosamente, né, treinado pelo André Jardini, técnico, né, que levou o Rodrigo Dourado para lá, foi técnico do Dourado aqui nas categorias de base do Inter, então é um cara que admira demais o Dourado, levou ele para o Atlético São Luís lá atrás, quando ele era técnico da equipe mexicana, e essa negociação girou na casa de 2 milhões de dólares, foi o que pagou a América do México, algo próximo aí de 10 milhões, quase 11 milhões de reais, e o Inter manteve, né, 30% desse jogador quando vendeu para o futebol mexicano, lá em meados de 2022, e com isso, né, o Inter está lucrando 600 mil dólares. Se a gente for converter, né, 3,2 milhões de reais, verba que já entra, né, no orçamento de 2026, tá? O clube agora trabalha nos bastidores, né, para acessar a documentação da operação e formalizar a solicitação do valor perante aos clubes envolvidos nessa transação. Tá bem? Chegou até o final? Só posso te agradecer e te dizer, né, que todo o conteúdo aqui no canal tem o apoio da KTO, KTO.bet.br. Hoje tem estreia do Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense, tem Copa da Espanha com Atlético de Madrid e Real Madrid, tem outros jogos também espalhados pelo mundo e você sabe, né, todo jogo fica mais emocionante na KTO. Então joga com responsabilidade, sempre lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, tá bom? Aquele abraço, turma! A gente se vê. Não esquece, faltam 189 inscritos pra gente bater a nossa meta e eu conto com você. Fui!